O vlog de hoje é uma mistura de desafio livros e seus filmes e leitura todo dia e eu pretendo concluir Paperboy e assistir a adaptação. Oi, eu sou a Nini, por aqui eu falo sobre livros e outras paixões e esse é o primeiro vlog oficial do ano de 2021. Eu, na verdade, tinha planejado fazer um resumão de Paperboy, que eu retomei a leitura ontem, que foi sábado, dia 16 de janeiro. Estou começando esse vlog no domingo, dia 17, e ontem a gente foi até uma marca surpreendente. Eu não li há algum tempo esse livro, mais aí de semanas, 2 ou 3 semanas, e eu voltei e li 50 páginas. Atualmente eu estou na página 195, que é pouco mais da metade do livro, e eu vou recapitular todo o enredo, o resumo, a sinopse dele no fim da leitura, e durante essas atualizações até a conclusão aqui no vlog eu vou falar mais ou menos o ponto que eu tô e o sentimento geral. Então, nesse trecho da leitura que eu tô, passado da metade, a investigação jornalística desse livro já começa a se aprofundar um pouco mais, então eles conseguem ter acesso a novas informações, e o drama familiar, a reaproximação entre os dois irmãos protagonistas do livro também. Mas o meu sentimento geral é que o autor cria uma expectativa sobre o segredo ali por trás de todo o caso envolvendo a morte do xerife, por que há negligência nesse caso, e por que o homem acusado não tem ímpeto de tentar se salvar da pena de morte, mesmo tendo ali provas evidentes de que ele não estava no local do crime na noite do crime. Então, o autor está criando uma expectativa muito grande para esse segredo por trás de todo caso que talvez não seja correspondido, ou talvez a expectativa que eu esteja criando nesse momento da leitura não seja correspondida. Eu já vi que esse livro está disponível no Telecine Play, então com certeza eu vou procurar para assistir depois que eu concluir a leitura. Esse livro eu falei, não, o filme, né? O filme, a adaptação desse livro chamado Obsessão, está disponível no Telecine Play, então eu pretendo assistir, por isso que eu unei aqui o vlog com o Desafio Livros e seus filmes. Mas o sentimento geral da leitura por enquanto é isso. Para quem quiser ver uma sinopse desse livro antes, sem avançar esse vídeo que para mim eu tô começando agora, mas para vocês aí no futuro já vai estar completo, eu falei sobre ele em algum vlog algum tempo atrás, então é só digitar Paperboy na busca do canal que vocês vão encontrar esse vlog de leitura que eu falei sobre a sinopse do livro e também lá no Scoob, enfim, vou deixar o link do Scoob do livro aqui embaixo, vou deixar o link da Amazon também para quem se interessar em comprar esse livro pelo link do blog. Então é isso, gente. Eu queria fazer essa introdução. Hoje eu gostaria de avançar aí pelo menos mais umas 50 páginas, quem sabe mais, para concluir esse vlog aí nos próximos dias, já assistir o filme e publicar para vocês. Se for uma leitura interessante, provavelmente esse vlog vai funcionar também aí como uma resenha, impressões de leitura, recomendação do livro. Se eu achar necessário depois recapitular e fazer um vídeo novo ou não fazer um vídeo, aí a gente vai conversando aqui no decorrer da leitura, se esse livro vai corresponder à minha expectativa ou não. Então é isso, por enquanto já pode me contando aí embaixo como é que foi aí teus últimos dias de leitura e a gente se vê na próxima atualização. Terça-feira, 19 de janeiro, tô aqui para fazer uma atualização rápida do vlog de leitura desta semana, que é sobre Paperboy. A meta era ler 50 páginas no domingo, que foi quando eu comecei a gravar esse vlog, mas eu li só 10, então não consegui atingir minha meta. E ontem, segunda-feira, eu não li nada. Então, justamente porque teve 2 dias que oscilaram bastante depois de um sábado que foi bem produtivo, que eu li 50 páginas, a minha meta hoje é ler sem ter meta, sem estipular número de páginas, porque essa semana a rotina de trabalho já voltou, tô conseguindo deixar as coisas em ordem em casa, então a princípio eu espero ler pelo menos umas 20 páginas, que é normalmente o que eu leio depois de um tempinho assim meio capenga, meio confuso. E aí eu volto para atualizar vocês, talvez hoje, talvez amanhã, para falar até que ponto eu avancei de Paperboy. Atualmente eu tô na página 205, então vamos ver até quando eu consigo avançar na próxima atualização. Esse livro tem um total de 333 páginas, então eu tô aí um pouco mais de 100 páginas, 130 páginas, 120 e poucas páginas do final, ainda com aquela sensação de que o autor tá criando uma expectativa sobre o enredo que talvez quando chegar na revelação não seja concretizada essa grande expectativa que ele cria,
mas mesmo assim eu sigo contando para vocês e depois eu conto também sobre a adaptação, se eu vou gostar mais do livro ou mais do filme. Então é isso para essa atualização rápida e a gente se vê na próxima, espero que com um bom avanço de leitura. Hoje finalmente é dia de encerrar o vlog de leitura de Paperboy do Pete Dexter. E bom, eu vou recapitular antes de falar para vocês que é dia hoje, mais ou menos o passo a passo dessa leitura desde a última atualização. Então, lá no sábado, dia 20, eu retomei a leitura desse livro. Eu comentei no trecho anterior, se não me engano, que tinha lido até a página 205. Então, no sábado, eu li da 205 a 240. No domingo, foi o dia que eu concluí esse livro, domingo foi dia 24 de janeiro. Eu li então da página 240 até o final dele, que é a página 233. Mas como ele tem algumas folhas extras para completar a edição, se não me engano, ele está cadastrado com do 336. Então foram aí cerca de 90 páginas em um dia, um avanço excelente. Há um bom tempo quem acompanha os vlogs deve saber que eu não li uma quantidade considerável de páginas assim em um dia. E aí, gente, na segunda-feira, dia 25 de janeiro, eu assisti a adaptação. Eu só encontrei a adaptação de Paperboy, chamada Obsessão. Se eu encontrar a capa no trecho em que eu falar do filme, eu coloco aqui pra vocês, no Telecine, tanto no Telecine Play quanto, né, no acervo do Telecine. Por uma sincronia muito positiva da vida, eu acumulei alguns pontos em um aplicativo e uma das recompensas era 2 meses de Telecine Play para novos assinantes de graça. E aí eu consegui assinar, ativar essa assinatura e já assisti o Obsessão, que é a adaptação de Paperboy. Então agora é o momento daquele apanhado geral. Aquele comentário que eu fiz anteriormente sobre o livro de repente me frustrar foi um pouco verdade, mas não foi totalmente, porque teve algumas surpresas positivas no decorrer da leitura. Então, bora pro resumo, sinopse e as minhas considerações. Bom, gente, Paperboy começa com uma premissa interessante, que é uma reportagem jornalística na cidade de Lately, no interior da Flórida. O cenário é os anos 60, nos Estados Unidos, e 2 jornalistas, o Yarley e o Ward, resolvem ir para essa cidade investigar o caso de condenação do Hillary. O Hillary, ele é acusado de homicídio do xerife dessa cidade, mesmo que as provas sejam bem vagas, e ele tá aí na penitenciária, ele tá na fila para pena de morte. Ele vai ser assassinado em breve, né? Vai ser morto em breve por conta desse homicídio que ele tá sendo culpado. E aí eles encontram muitos fatos aí não bem explicados nesse caso e vão para lá investigar melhor se Hillary é mesmo o culpado pelo assassinato do xerife. Junto com a reportagem jornalística tem a reaproximação dos 2 irmãos, o Jack, que não é talvez a melhor maneira de chamar ele de narrador do livro, mas de certa forma sim. O Jack foi expulso da faculdade, ele era do time de natação e ele volta ali para a cidade natal sem saber muito bem o que fazer da sua vida então. E o Ward, que é o filho que teoricamente deu certo, o pai deles é dono do jornal da cidade, mas o Ward construiu toda a sua carreira jornalística bem longe de Lately e trabalha atualmente em Miami. Então o livro é conduzido tanto pela investigação jornalística e um pouco mais sobre o ambiente dessa cidade, que não fez questão nenhuma de talvez evitar uma injustiça contra o Hillary, e também a aproximação dos 2 irmãos, a relação que eles têm com o pai, com o próprio jornalismo em si. No começo desse livro eu tinha certeza que Paperboy ia ser uma história favorita, porque eu estava gostando muito da ambientação, do clima dos personagens, da personalidade deles. E no decorrer da história, o livro foi me perdendo um pouco, porque eu acho que o autor não consegue desenvolver principalmente a personalidade dos personagens. Uma característica que me incomodou muito aqui no livro é que a personagem feminina, ela é muito vaga, ela é uma figura muito excêntrica, apenas uma mulher com uma característica meio inconstante e vulgar. E eu acho que ela é uma personagem que poderia ser muito bem explorada. Outras coisas é que o livro dá a entender, por exemplo, que vai tratar sobre racismo e sobre homossexualidade, só que na verdade ele trata vagamente do assunto e não com a profundidade talvez que esses personagens mereceriam. Outro ponto interessante, que pode ser contraditório ou não, é que o Hillary e sua família, eles são pessoas reclusas ali daquele lugar, eles vivem no pântano. Então, além de existir todo esse racismo que deveria ser tratado tanto como o racial quanto com relação aos gays, existe esse preconceito também contra essas pessoas que têm um estilo de vida recluso, um pouco até antiquado muitas vezes, né? Essa família não dá para saber muito bem as mulheres de que homens que são, elas são de todos os homens, o patriarca se envolve
com as mulheres dos filhos, né? Eles vivem matando animais, o trabalho deles é tirar pele de jacaré, enfim. Então o livro ele tem muitas peculiaridades e eu acho que em alguns momentos o enredo peca por isso, por querer ser tão diferentão que não consegue desenvolver muito bem nem os personagens e nem o enredo geral. Então eu fiquei um pouco frustrada com o Paperboy por causa disso, porque eu acho que ele cria uma expectativa que ele não consegue no decorrer da história suprir. Mas ao mesmo tempo tem algumas questões interessantes dessa leitura que eu gostei, como por exemplo, a reportagem jornalística, ela não é algo que predomina o enredo. Então os 2/3 iniciais do livro são essa pesquisa, só que depois tem uma reviravolta aí sobre esse caso. Inicialmente essa reportagem atinge aí um objetivo esperado, só que depois ela começa a trazer algumas consequências ali para os envolvidos. Outro aspecto que eu achei legal também é a aproximação do Ard e do James, os dois irmãos, que no quesito de desenvolvimento foi a parte que eu mais gostei da história, foi realmente o trecho que eu me identifiquei, além, claro, da parte do jornalismo, que é um dos pontos que eu acho que vale a leitura desse livro ou assistir o filme para quem gosta de comunicação e jornalismo, como é a minha profissão, a minha formação, sempre me interesso muito por enredos que tratam sobre isso, e nesse caso de Paperboy tem duas questões interessantes sobre comunicação e jornalismo. Uma delas é até que ponto o jornalista ele é disposto a tudo para conseguir uma boa reportagem. Então, ele é capaz de mentir, ele é capaz de colocar sua própria vida em risco, às vezes a vida da família, colocar a vida de outras pessoas em risco. E uma certa divisão entre o trabalho pesado, que é ser jornalista, ou seja, não tem tanto a ver com a coisa da criatividade, tem que trabalhar, com uma visão um pouco mais boêmia, porque a gente tem esses dois lados, né? O Yardley, que tem essa coisa um pouco mais de ter que estar disposto para escrever, e o Ward não, que é a parte da pesquisa, que vai fundo, que não importa se está inspirado ou não, que é ir lá e fazer acontecer. Então o livro, apesar de não ter correspondido às minhas expectativas, ele teve sim muitos elementos interessantes para seguir na leitura. No final, eu dei 3 estrelas para esse livro lá no Scooby. Foi um livro bom, foi um livro que poderia ter sido melhor, mas que também não foi uma decepção. E aí, gente, eu quero comentar brevemente sobre a adaptação chamada Obsessão. Se eu encontrar a capinha, eu vou botar aqui na tela em algum lugar para vocês. No geral, eu acho que eu posso dizer que eu gostei um pouco mais do filme, porque o ritmo do filme é mais acelerado. Eu achei que algumas partes do livro foram muito arrastadas, muito enroladas. O filme também compila e compacta alguns acontecimentos, então a ordem não é exatamente igual à do livro, mas a essência dos temas principais e das discussões estão ali. Eu acho que o filme consegue manter esse ambiente tanto de época dos anos 60 quanto as questões raciais ele trata melhor. A homossexualidade ali no filme também fica mais claro. A questão da diferença do Yardley, que vem de uma cidade grande, para a cidade de Lakely, para quem vive no pântano, tudo isso dentro de um pequeno universo também no filme é tratado muito bem. E no geral eu acho que no filme eu consegui ter um pouco mais de empatia pelos personagens, principalmente pela Charlotte, que é a personagem feminina que eu comentei com vocês, que no livro ela é usada como alguém muito excêntrica que não precisa de explicação, não precisa de mais aprofundamento da personalidade. E no filme eu achei ela muito mais humana. No geral, eu acho que o filme funciona melhor para quem tem dificuldade com enredos que são um pouco mais arrastados ou por assuntos que não domina tanto, não tem tanto interesse, como o caso desse daqui, que é baseado ali na reportagem jornalística. Então, muito do enredo se desenvolve por trás, tanto da investigação lá na cidade, quanto de como os dois jornalistas se relacionam para esse trabalho. Então, no geral, foi uma boa experiência. Eu dei 3 estrelas pro filme lá no Filmou também, mas eu acho que o filme funciona melhor para quem de repente não quer encarar o livro, porque a essência dos acontecimentos principais estão lá. Bom, eu acho que é isso, então finalmente consegui finalizar o vlog de Paperboy. A outra leitura da meta já está começada, então eu vou começar ainda hoje à noite o próximo vlog aqui de leitura. E eu vou dar um spoiler que o livro escolhido foi da Nora Roberts, então vamos ver quanto tempo eu levo. Eu não sei ainda se eu vou fazer esse próximo vlog de um livro, provavelmente vai ser mais de um durante aí alguns dias. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado finalmente da conclusão da leitura de Paperboy. Esse vídeo também eu vou incluir
pro Desafio Livros e Seus Filmes, né, já que eu li o livro e assisti a adaptação. E lá no post do blog provavelmente eu vou fazer no formato de resenha mesmo, o comentário de Paperboy, e aqui no canal ele vai ficar na página tanto das resenhas quanto do vlog, né, do Leitura Todo Dia. Bom, então é isso, comenta aqui embaixo se tu já assistiu o filme, se tu já leu o livro, ou se é o tipo de leitura que te interessa e outros livros que tu gostaria de ver aqui no canal. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!